1820. Louis Pasteur, 1822 a 1895, foi um renomado cientista francês, considerado o pai da microbiologia, que revolucionou a medicina e a química com descobertas como a pasteurização, o desenvolvimento de vacinas, antraz, raiva, cólera aviária, e a refutação da geração espontânea, estabelecendo a teoria dos germes e fundando o Instituto Pasteur, um centro vital de pesquisa. Principais contribuições: 1. Microbiologia e teoria dos germes. Provaram que micro-organismos causam doenças e fermentações, derrubando a ideia da geração espontânea. 2. Pasteurização. Criou um método para aquecer líquidos, como leite e vinho, para matar micro-organismos e evitar que estraguem, processo que leva seu nome e é usado até hoje. 3. Vacinas. Desenvolveu vacinas contra doenças como antraz, cólera aviária e, mais notavelmente, a raiva, salvando inúmeras vidas. 4. Química orgânica. Fez descobertas fundamentais sobre a quiralidade molecular e o isomerismo, mostrando que a forma dos cristais e moléculas era crucial para suas propriedades. E 5. Instituto Pasteur. Fundou o Instituto Pasteur em Paris, um centro de pesquisa que se tornou líder mundial no estudo de doenças infecciosas e desenvolvimento de vacinas. Legado. Pasteur é um dos cientistas mais importantes da história, cujas inovações transformaram a medicina, a cirurgia, com asepsia, e a indústria de alimentos, estabelecendo as bases para a microbiologia moderna e a imunologia. A estrutura do globo ocular é composta por 3 camadas, túnicas, fibrosa, vascular e interna, retina, e contém estruturas internas como a córnea, íris, cristalino, corpo vítreo e humor aquoso, que trabalham para focar a luz na retina, onde as imagens são convertidas em sinais neurais enviados ao cérebro pelo nervo óptico da visão. Túnica fibrosa externa. Esclera. Parte branca e protetora do olho mantém sua forma. Córnea. Parte transparente da frente e mais refração à luz. 1. Túnica vascular. Média, uvea. Coroide. Camada rica em vasos sanguíneos, nutre a retina. Corpo ciliar. Produz humor aquoso e contém músculos para focar o cristalino. Íris. Parte colorida que controla a pupila, abertura central, regulando a entrada de luz. 1. Túnica interna, retina. Camada nervosa sensível à luz, com fotorreceptores, cones e bastonetes, que captam a imagem. Estruturas internas e fluidos. 1. Cristalino. Lente transparente e flexível, foca a luz na retina. Acomodação. 2. Humor aquoso. Líquido claro na câmara anterior, nutre a córnea e o cristalino. Não vão direto dizer que é burro. 3. Humor vítreo. Gel transparente que preenche o segmento posterior, mantendo a forma do olho e a retina no lugar. 4. Pupila. A abertura no centro da íris, cujo tamanho é controlado por ela. 5. Nervo óptico. Leva as informações visuais da retina até o cérebro. Aí. Estruturas acessórias. Proteção e Caramba, movimento. mas eu vou ver. 1. Músculos extrínsecos. Que ela tiver. Controlam o movimento do globo ocular. 2. Cabe a Pálpebras e mulher. cílios. Pô, a puxa, Protegem meu contra marido não poeira casou e com lesões. isso. 3. Quando eu puder, eu vou fazer Conjuntiva. uma coisa, ele vai... Membrana que recobre a esclera e o interior das pálpebras. Mas por alguma razão especial. 4. Algo Aparelho que no cérebro lacrimal. dela, pô, você vai fazer. Produz lágrimas para Você não vai lubrificar comer e sem limpar comer, o você não olho. vai comer isso aí. Você vai comer aquela saladinha de tomate com alface, sem azeite, sem não sei o quê.
essa torradazinha tá muito bom pra você. Agora vai pra academia. Não, vai andando. Não vai pegar Uber não. Hoje, amanhã, depois. Ela tá atacando na alimentação e no treino. Beleza? Você hoje não tem, mas tava ficando com a barriga, tava ficando barrigudo. Ou você pensa que não olha. Tem coisas que é genética. Você tem as tapinhas da mãe. Só que você faz uma baita de umas costas, você viu você puxando as costas lá. Ninguém vê tapinhas, são umas costas enormes. Eu também tô com foto aqui, eu de costas, tá inclusive ali, naquela sequência. Eu de costas, caralho, de costas. Quando eu tava no banheiro, fiquei ele dando de filme aí no banheiro com uma banha, coisa mais ridícula do mundo. Um cara barrigudo, braço fino, cara, aquela coisa, relaxado. Mas o cara com físico, barrigudo, que bravo. Então é coisa que quebrava e matava no cara aqui. Eu fui falando mal lavado. Mas, modéstia à parte, meu corpo, ele causa ainda um certo impacto. Eu consigo enganar as pessoas. Tá mesmo, em termos de físico, tá, mas barrigudo não dá, né? Barrigudo é barrigudo, tá? Me chamar de barrigudo tem que estar quieto. Me chama de fraco no físico, pode ter um cara aí de sorte. Mas barrigudo tem que estar lá, porque barrigudo não. Eu mesmo falo. É isso aí. Chega na de filosofia, da filosofia, né? Esse pessoalzinho aí, moderno, essa turmazinha. E filosofia não tem poder, tem poder. Tem poder na terra, tem poder antes. Eu peguei e falei pra você, pegar e fazer barra. Porque a barra é a principal. É preocupação. Olha. Você olha uma foto dessa, você já falou, ó, o cara tá barrigudo. Você olha que o cara tá com baita de um trapézio legal e as costas. Lá na frente. O sistema solar é formado pelo Sol, estrela central, e tudo que o orbita. 8 planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, planetas anões, luas, asteroides, cometas e poeira. Tudo isso se originando de uma grande nuvem de gás e poeira. Nebulosa, há cerca de 4,6 bilhões de anos, através da hipótese nebular. Componentes principais: 1. O Sol. Uma estrela que concentra 99,8% da massa do sistema, fornecendo luz e calor. 2. Planetas rochosos, internos. Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, com superfícies sólidas e mais próximas do Sol. 3. Planetas gasosos, gelados, externos. Júpiter, Saturno, gasosos. Urano e Netuno, gelados, com atmosferas densas e mais distantes do Sol, possuindo anéis e muitas luas. 4. Cinturão de asteroides, localizado entre Marte e Júpiter, separando os planetas internos dos externos. E 5. Corpos menores, satélites naturais, luas, cometas, gelados e poeirentos, e meteoroides. Este vídeo mostra uma visão detalhada dos planetas e seus movimentos no sistema solar. Como se formou? Hipótese nebular. 1. Colapso da nebulosa. Uma nuvem gigante de gás e poeira, nebulosa solar, começou a colapsar sob sua própria gravidade. 2. Formação do disco. A nuvem girou mais rápido e achatou-se em um disco. A Terra é composta por diferentes camadas com composições químicas e propriedades físicas distintas. A estrutura interna é classicamente dividida em crosta, manto e núcleo.
Composição por camadas. 1. Crosta terrestre. É a camada mais externa e fina, onde vivemos. É composta principalmente por rochas de silicato, ricas em oxigênio e silício, além de alumínio, ferro, cálcio, sódio e potássio. Divide-se em crosta continental, principalmente granito, menos densa, e crosta oceânica, principalmente basalto, mais densa. 2. Manto. Localiza-se abaixo da crosta e é a camada mais espessa do planeta, constituindo cerca de 85% do seu volume. É formado por rochas de silicato ricas em ferro e magnésio, rochas ferromagnesianas, em estado sólido, mas com capacidade de fluir lentamente, plasticidade, devido às altas temperaturas e pressões. O movimento neste manto e correntes de convecção é responsável pela movimentação das placas tectônicas. 3. Núcleo. É a camada mais interna e densa da Terra, composta predominantemente por uma liga metálica de ferro e níquel. Divide-se em duas partes. Núcleo externo. É líquido, e o movimento desse metal líquido superaquecido gera o campo magnético da Terra, protege da radiação solar. Núcleo interno. Apesar das temperaturas extremamente à superfície do Sol, a imensa pressão faz com que o ferro e o níquel permaneçam em estado sólido. Composição elementar global. Considerando a massa do planeta, os elementos mais abundantes são 1. Ferro, TiO 35%. 2. Oxigênio, TiO 30%. 3. Silício, TiO 15%. E 4. Magnésio, TiO 13%. O restante é composto por alumínio, cálcio, sódio, potássio e outros elementos em menores quantidades. Para mais detalhes sobre a estrutura do nosso planeta, você pode consultar recursos educacionais no site do Serviço Geológico do Brasil, SGB, ou no Brasil Escola. Eu fiz um slow aí, slowlinho para vocês. Tô pegando cada pasta que você separou, tô fazendo slow. Repara que estou olhando para ele no computador. 10, 15 minutos, 20, uma meia hora, eu acho que vai acontecer alguma coisa. Você rápido, mais rápido que eu ainda. Então, vamos lá, grava aí quando você puder. Países são compostos por um território definido, uma população permanente, um governo próprio com instituições políticas, executiva, capacidade de diplomaticamente. A maioria são repúblicas ou monarquias e se organizam em estados, províncias ou municípios, formando uma unidade político-administrativa, como o Brasil, que tem estados e o Distrito Federal. Elementos essenciais de um país. 1. Território, uma área geográfica delimitada por fronteiras. 2. População, um grupo de pessoas que reside permanentemente nesse território. 3. Governo, um sistema de instituições políticas, como o governo federal no Brasil, que exerce poder sobre a população e o território, mantendo a ordem e as leis. E 4. Soberania, a capacidade de governar a si mesmo sem interferência externa e ser reconhecido por outros países. Como os países se organizam internamente? 1. Repúblicas federais, como o Brasil, que une estados e o Distrito Federal sob um governo central, com subdivisões, municípios. 2. Estados unitários, onde o poder é mais centralizado em um governo nacional. E 3. Monarquias, com reis ou rainhas, que podem ser absolutas ou constitucionais, com poder limitado por uma constituição. Diferentes formas de ver um país. Geográfica, política, território, governo, povo e soberania. 2. Cultural.
cultural, Então, histórica, compartilhamento de costumes, línguas e história. Ele não percebeu ainda que eu já não E tô 3. nessa, Econômica. Nível de Uma coisa é eu ter desenvolvimento, feito um curso de alinhamento de Elvis mercado, Presley, lá antiga eu teoria concorri, dos 3 ganhei. mundos. Outra coisa é você querer ficar andando com Em bolinha resumo, levantada, um país é uma careca, entidade com uma política peruca com um espaço físico, Elvis, aí pessoas tem e um regras próprias, reconhecida ou buscando reconhecimento, no cenário mundial. Vivo tranquilo em Mangueira, porque... Vai acabar 2000. A Terra é componentes: África, Ásia, Europa, Oceania, Antártida, países que os dividem, com exceção da Antártida, e grandes massas de água, os oceanos, Pacífico, Atlântico, Índico, Glacial Antártico e Glacial Ártico, e seus mares, formando um todo de terras imersas e águas, detalhados em mapas mundi. Os continentes, grandes massas de terra, são as 6 principais divisões de terra do nosso planeta. 1. América, dividida em América do Norte, Central e do Sul. 2. África. 3. Ásia. 4. Europa. 5. Oceania, ou Austrália. E 6. Antártida, ou Antártica. Os países, divisões políticas, são as unidades políticas dentro dos continentes, exceto a Antártida, que não tem países, sendo dedicada à ciência e pesquisa. Os oceanos e mares, grandes corpos de água, os continentes são banhados pelos seguintes oceanos: Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, ou Intercontinental, Oceano Índico, Oceano Glacial Antártico, ou Austral, e Oceano Glacial Ártico, ou Setentrional. Em resumo, a Terra é um planeta dividido em grandes blocos de terra, continentes, e vastas áreas de água, oceanos e mares, com as terras abrigando nações, países. Quem não trapézio lá não serve para você não. É que se o trapézio tem monstro, o trapézio, pelo amor de Deus. Ah, eu fiz a rosca pesada lá com o trapézio sozinho. Eu tenho que fazer rosca pesada comigo. Não faz. Pode fazer assim. Depois do polimento você faz umas 3 séries, 6, 4, 2, 6, quando você quiser, que você tem. Bom, agora é possível de trapézio no pé. Os continentes, grandes massas de terra, os 6 continentes mais aceitos são: 1. África, grande diversidade de nações, como Egito, Nigéria, África do Sul. 2. América, dividida em Norte, Central e Sul, Brasil, Canadá, EUA, México. 3. Ásia, o maior e mais populoso, China, Índia, Japão, Rússia, parte. 4. Europa, ricamente diversa, Alemanha, França, Reino Unido, Itália. 5. Oceania, principalmente países insulares, Austrália, Nova Zelândia, Fiji. E 6. Antártida, continente gelado, sem países permanentes, apenas estações de pesquisa. Os países, divisões políticas. 1. Número. Cerca de 193 países soberanos são reconhecidos pela ONU, sendo que alguns territórios têm status de observadores, como Vaticano e Palestina. 2. Transcontinentais. Países como a Rússia e a Turquia têm territórios em mais de um continente. E 3. Distribuição. Os países se espalham pelos continentes, com a África e a Ásia tendo o maior número de nações. Em resumo, os continentes são as grandes divisões geográficas, e os países são as unidades políticas que os compõem, resultando em uma complexa rede de nações ao redor do globo.
Existem 195 países reconhecidos no mundo atualmente, de acordo com a Organização das Nações Unidas, ONU. Este total inclui 193 Estados-membros e 2 Estados observadores. Devido à grande quantidade, a lista completa dos países é extensa. Para facilitar a visualização, os países são geralmente listados por continente ou em ordem alfabética. Você pode encontrar uma lista detalhada e atualizada no site do IBGE Países ou em sites como o Worldometer. Para referência, aqui estão alguns exemplos de países por continente. 1. América do Sul, Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, Peru, Uruguai, etc. 2. América do Norte e Central, Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Panamá, etc. 3. Europa, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Espanha, Noruega, etc. 4. Ásia, China, Japão, Índia, Coreia do Sul, Tailândia, Irã, etc. 5. África, Nigéria, África do Sul, Egito, Quênia, Marrocos, Angola, etc. E 6. Oceania, Austrália, Nova Zelândia, Fiji, Papua Nova Guiné, etc. Note que existem algumas entidades com reconhecimento parcial que não estão nesta contagem principal, como Taiwan e Kosovo. Região Norte: Acre, AC, Amazonas, AM, Amapá, AP, Pará, PA, Rondônia, RO, Roraima, RR, Tocantins, TU. Região Nordeste: Alagoas, AL, Bahia, BA, Ceará, C, Maranhão, MA, Paraíba, PB, Pernambuco, P, Piauí, PI, Rio Grande do Norte, RN, Sergipe, CI. Região Centro-Oeste: Distrito Federal, DF, Goiás, GO, Mato Grosso, MT, Mato Grosso do Sul, MS. Região Sudeste: Espírito Santo, ES, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, São Paulo. Região Sul: Paraná, PR, Rio Grande do Sul, RS, Santa Catarina, SC. Região Norte: Acre, AC, Amazonas, AM, Amapá, AP, Pará, PA, Rondônia, RO, Roraima, RR, Tocantins, TU. Região Nordeste: Alagoas, AL, Bahia, BA, Ceará, C, Maranhão, MA, Paraíba, PB, Pernambuco, P, Piauí, PI, Rio Grande do Norte, RN, Sergipe, CI. Região Centro-Oeste: Distrito Federal, DF, Goiás, GO, Mato Grosso, MT, Mato Grosso do Sul, MS. Região Sudeste: Espírito Santo, ES,
Minas Gerais, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, São Paulo, São Paulo. Região Sul. Paraná, PR, Rio Grande do Sul, RS, Santa Catarina. O estado de São Paulo é uma das 27 unidades federativas do Brasil, composto por 645 municípios e subdivisões geográficas e administrativas. Sua composição pode ser detalhada da seguinte forma: composição administrativa e geográfica. 1. Municípios. O estado é formado por 645 municípios, cada um com sua própria prefeitura e administração local. A capital é a cidade de São Paulo, a maior do Brasil e da América do Sul. 2. Regiões. Para fins de planejamento e organização, o estado é agrupado em diferentes tipos de regiões. Desde 2017, os municípios estão agrupados em 11 regiões intermediárias e 53 regiões imediatas. O IBGE o dividia em 15 mesorregiões e 60 regiões. E 3. Regiões metropolitanas. São Paulo possui diversas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas. A mais notável é a região metropolitana de São Paulo, RMSP, que inclui 39 municípios, formando a área urbana contínua mais populosa do Brasil. Estrutura de governo. O governo do estado de São Paulo opera com base na Constituição Federal e Estadual e é dividido nos 3 poderes. 1. Poder Executivo, exercido pelo governador do estado e suas 24 secretarias, responsáveis pela gestão e implementação de políticas públicas como saúde, educação, transporte e segurança. 2. Poder Legislativo, composto pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a ALESP, onde os deputados estaduais criam e votam leis. E 3. Poder Judiciário, enfatizado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a instância máxima da Justiça Estadual. Geografia. Geograficamente, o estado se caracteriza por 1. Uma estreita zona costeira no leste, que faz fronteira com a Serra do Mar. 2. Uma abrupta cadeia de montanhas, Serra do Mar e Serra da Mantiqueira, que separa claramente a costa do interior. E 3. Um extenso planalto interior, onde a maioria das cidades e atividades econômicas se concentra. O estado é atravessado por rios importantes como o Tietê e o Paranapanema. Essa composição diversificada, tanto em termos de divisões administrativas quanto de características geográficas e econômicas, faz de São Paulo o estado mais populoso e economicamente desenvolvido do Brasil. A Baixada Santista é composta por 9 municípios que formam a região do estado de São Paulo. As cidades que integram a região são
Santos, sede e município mais populoso. 2. São Vicente. 3. Praia Grande. 4. Guarujá. 5. Cubatão. 6. Bertioga. 7. Mongaguá. 8. Itanhaém, município mais extenso. E 9. Peruíbe. A região é conhecida por abrigar o maior complexo portuário da América do Sul, o Porto de Santos, e está inteiramente inserida no bioma da Mata Atlântica. O município de São Vicente é composto por uma área insular, a ilha de São Vicente, compartilhada com Santos, e uma área continental, totalizando cerca de 45 bairros oficiais. Composição geográfica. O território de São Vicente é dividido em duas partes principais. Área insular. Compreende a porção da ilha de São Vicente onde se localizam as áreas mais urbanizadas e praias, como Gonzaguinha e Itararé. É a parte mais antiga e central da cidade. Área continental. Uma extensão do município no continente, ligada à ilha por pontes. Inclui bairros como o Japuí e o distrito do Samaritá. A geografia local também é marcada pela presença da planície sedimentar da Baixada Santista, morros isolados na ilha, como o Morro do Voturuá, e uma rica hidrografia, incluindo a Baía de São Vicente, o Mar Pequeno e diversos rios e canais. Principais bairros. São Vicente possui oficialmente 45 bairros. Alguns dos mais conhecidos incluem Beira-Mar, Boa Vista, Catiapoã, Centro, Cidade Náutica, Esplanada dos Barreiros, Gonzaguinha, Humaitá e Japuí, o bairro mais antigo. Economia e população. A economia da cidade baseia-se principalmente no comércio, serviços e, em grande parte, no turismo. A cidade é uma estância balneária, o que lhe confere status e verbas para o desenvolvimento turístico. Sua população estimada é de mais de 370 mil habitantes, sendo a segunda cidade mais populosa do litoral paulista, atrás apenas de Santos. Para mais detalhes sobre a cidade, você pode consultar informações no ou no portal do IBGE Cidades para São Vicente. O corpo humano é composto por uma complexa organização hierárquica de células, tecidos, órgãos e sistemas circulatório, que trabalham juntos, quimicamente formado principalmente por oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio e fósforo, além de outros elementos essenciais como potássio, enxofre, sódio, cloro e magnésio, com a água compondo a maior parte da massa corporal.
de organização. 1. Células. A menor unidade da vida, especializada em funções específicas. 2. Tecidos. Grupos de células semelhantes que trabalham juntas. Tecido muscular, nervoso, epitelial. 3. Órgãos. Estruturas formadas por diferentes tecidos que realizam funções específicas. Coração, pulmões, cérebro. 4. Sistemas de órgãos. Conjuntos de órgãos que cooperam para funções complexas. Sistema respiratório, sistema digestório, sistema esquelético. E 5. Organismo. O corpo humano completo, resultado da integração de todos esses sistemas. Composição química, por massa aproximada. 1. Elementos principais. Cerca de 99%. Oxigênio, U. Carbono, C. Hidrogênio, H. Nitrogênio, N. Cálcio, K. E fósforo, P. 2. Elementos secundários. Enxofre, S. Potássio, K. Sódio, Na. Cloro, Cl. E magnésio, Mg. E 3. Água. Cerca de 60% do corpo é água, H_2O, tornando oxigênio e hidrogênio os elementos mais abundantes. Principais divisões anatômicas. 1. Cabeça. Contém o crânio, cérebro, e a face, sentidos. 2. Tronco. Inclui o tórax, abdômen e pelve, abrigando órgãos vitais. E 3. Membros. Superiores, braços, mãos, e inferiores, pernas, pés, responsáveis pela locomoção e manipulação. Em resumo, o corpo humano é uma máquina biológica altamente organizada, construída a partir de elementos químicos básicos, agrupados em células, tecidos, órgãos e sistemas que garantem a vida e as funções corporais. O Oriente Médio é uma região complexa sem fronteiras exatas, mas geralmente inclui países como Arábia Saudita, Irã, Israel, Jordânia, Kuwait, Omã, Catar, Síria, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Bahrein e Palestina, além de nações petróleo. Principais países. Definição mais comum.
Oriente Médio é uma região complexa sem fronteiras exatas, mas geralmente inclui países como Arábia Saudita, Irã, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait, Líbano, Omã, Catar, Síria, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Bahrein e Palestina, além de nações do norte da África como Egito, Líbia, Sudão e outros, dependendo da definição, sendo rico em história, culturas e importante por suas reservas de petróleo, berço das religiões monoteístas. Principais países, definição mais comum. 1. Península Arábica. Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Omã, Iêmen. 2. Levante. Líbano, Jordânia, Síria, Israel, Palestina, Faixa de Gaza e Cisjordânia. 3. Mesopotâmia. Iraque, Irã, Pérsia. 4. Anatólia, Cáucaso. Turquia, parte asiática. E 5. Norte da África, às vezes incluídos: Egito, parte oriental, Líbia, Sudão, Marrocos, Argélia, Tunísia, Mauritânia. Países não árabes da região: Irã, persa, Israel, judeu, Turquia, turco, Chipre, grego, turco. Características importantes. 1. Religiões. Berço do cristianismo, judaísmo e islamismo, predominante. 2. Economia. Foco no petróleo, mas também turismo, agricultura e comércio. E 3. Diversidade. Grande variedade étnica, árabes, persas, curdos, turcos, e cultural. Variações na definição. O termo Oriente Médio é mais eurocêntrico, com definições variando entre o colonialismo britânico e abordagens mais atuais que podem incluir o Afeganistão ou o norte da África. A Ásia é o maior continente e possui dezenas de países, como China, Índia, Japão, Indonésia, Arábia Saudita, Coreias, Irã, Iraque, Rússia, parte, e muitos outros espalhados por suas regiões: Extremo Oriente, Sudeste Asiático, Sul da Ásia, Oriente Médio, Ásia Central. A lista é extensa, incluindo nações como Afeganistão, Filipinas, Tailândia, Vietnã, Malásia, Singapura, Paquistão, Bangladesh, Cazaquistão, Turquia, entre muitos outros, refletindo a grande diversidade do continente. Alguns países notáveis por região. 1. Extremo Oriente: China, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Mongólia, Taiwan, território. 2. Sudeste Asiático: Indonésia, Filipinas, Vietnã, Tailândia, Malásia, Singapura, Mianmar, Camboja, Laos, Brunei, Timor-Leste. 3. Sul da Ásia: Índia, Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Butão, Maldivas. 4. Oriente Médio:
Arábia Saudita, Irã, Iraque, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Omã, Iêmen, Israel, Jordânia, Líbano, Síria, Turquia, Bahrein, Chipre, Palestina, Catar, Egito, parte. 5. Ásia Central, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão, Afeganistão. E 6. Países transcontinentais, Rússia, parte asiática, Turquia, parte asiática, Cazaquistão, parte asiática, Geórgia, Armênia e Azerbaijão, considerados parte da Ásia Ocidental, Cáucaso. Os países da América do Sul são 12: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela, sendo o Brasil o maior e o Suriname o menor, além do território ultramarino da Guiana Francesa, França, que também faz parte do continente, totalizando 13 nações ou territórios. Lista completa. 1. Argentina. 2. Bolívia. 3. Brasil. 4. Chile. 5. Colômbia. 6. Equador. 7. Guiana. 8. Paraguai. 9. Peru. 10. Suriname. 11. Uruguai. 12. Venezuela. E 13. Guiana Francesa, território da França. Fatos interessantes. O Brasil faz fronteira com quase todos os países sul-americanos, exceto Chile e Equador. Bolívia e Paraguai são os únicos países sul-americanos sem litoral, sem acesso ao oceano. A América Central é composta por 7 países continentais: Belize, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá, e diversos países insulares no Caribe, como Cuba, Jamaica, Haiti, República Dominicana, Bahamas, Barbados, entre outros, sendo uma região de transição entre América do Norte e do Sul, rica em cultura e biodiversidade, com uma geografia que conecta os oceanos Atlântico e Pacífico. Países da América Central Continental, Istmo: Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá. Países da América Central Insular, Caribe: Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Haiti, Jamaica, República Dominicana, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas, e Trinidad e Tobago. A região é conhecida por sua ligação estratégica entre os continentes e a diversidade cultural e natural, sendo fundamental para a conexão entre a América do Norte e do Sul. A América do Norte é composta principalmente por 3 grandes países: Canadá, Estados Unidos e México, que formam o núcleo geográfico e econômico, mas a região também abrange a América Central e as ilhas do Caribe, totalizando mais de 20 países independentes, como Cuba, Jamaica, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, entre outros, e territórios dependentes, como Groenlândia e Bermudas. Países principais, geográficos, geopolíticos. 1. Canadá, o maior país em área, ao norte, com inglês e francês como idiomas oficiais. 2. Estados Unidos, EUA, central,
com inglês como idioma principal. E 3. México, ao sul, com espanhol como língua oficial. Outros países e territórios, América Central e Caribe, a lista se expande significativamente ao incluir a América Central e o Caribe, que geograficamente fazem parte da América do Norte, com países como Caribe, Bahamas, Cuba, Jamaica, República Dominicana, Barbados, Trinidad e Tobago, etc. América Central, Costa Rica, Panamá, Belize, El Salvador, Honduras, etc. Em resumo, quando se fala em América do Norte, os 3 grandes países, Canadá, EUA, México, são o foco principal, mas a definição se estende a toda a massa terrestre e ilhas ao norte do Istmo do Panamá, incluindo a América Central e as nações insulares do Caribe. A Europa possui cerca de 50 países, variando se incluídos transcontinentais, Rússia, Turquia, etc., ou microestados, com membros da União Europeia, como Alemanha, França, Itália, Espanha, Portugal e outros 22, além de nações como Reino Unido, Suíça, Noruega, Ucrânia, entre muitos outros, que formam o continente diverso e rico em cultura e história. Países da União Europeia, 27. Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Holanda, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia, Suécia. Outros países europeus, exemplos. 1. Europa Ocidental, Reino Unido, Suíça, Islândia, Noruega, Irlanda. 2. Europa Oriental, Ucrânia, Bielorrússia, Moldávia, Rússia, parte europeia. 3. Balcãs, Albânia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Macedônia do Norte, Sérvia, Kosovo. E 4. Microestados, Vaticano, San Marino, Mônaco, Andorra, Liechtenstein. Países transcontinentais, parte na Europa, maior parte na Ásia. Rússia, Turquia, Cazaquistão, Azerbaijão, Geórgia, Armênia. A lista completa e detalhada inclui todos os estados soberanos reconhecidos com território, mesmo que parcial, no continente europeu, como Albânia, Andorra, Belarus, etc. A África possui 54 países soberanos, sendo o continente com mais nações, e é dividida em 5 grandes regiões: África Setentrional, Ocidental, Central, Oriental e Meridional. Alguns dos países mais conhecidos incluem Nigéria, Egito, África do Sul, Etiópia, Argélia, Quênia, Marrocos, Angola e Gana, com capitais como Abuja, Cairo, Pretória, Addis Abeba, Argel, Nairobi, Rabat, Luanda e Accra, respectivamente, abrangendo uma vasta diversidade cultural e geográfica. Exemplos de países por região. 1. África Setentrional, Argélia, Egito, Líbia, Marrocos, Tunísia, Sudão, Mauritânia. 2. África Ocidental, Nigéria, Gana, Senegal, Costa do Marfim, Mali, Níger, Benin, Burkina Faso, Guiné, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Serra Leoa, Libéria, Togo, Gâmbia. 3. África Central, RDC, República Democrática do Congo, Camarões, Angola, Gabão, Chade, República Centro-Africana, Congo, Guiné Equatorial,
São Tomé e Príncipe. 4. África Oriental. Etiópia, Quênia, Tanzânia, Uganda, Somália, Ruanda, Burundi, Djibouti, Eritreia, Sudão do Sul, Ilhas Comores, Seychelles. E 5. África Meridional. África do Sul, Botsuana, Moçambique, Namíbia, Zâmbia, Zimbabue, Malawi, Lesoto, Eswatini, Suazilândia, Madagascar. Fatos relevantes. 1. Total. 54 países. 2. Maior em área. Argélia. 3. Mais populoso. Nigéria. E 4. Capitais. Variação grande, como Pretória, África do Sul, com sede legislativa na Cidade do Cabo, Luanda, Angola, e Cairo, Egito. A política brasileira é composta por uma república federativa presidencialista, organizada em 3 poderes independentes e harmônicos: executivo, legislativo, judiciário, e 4 esferas administrativas: União, Estados, Distrito Federal e municípios, com o objetivo de criar um sistema de freios e contrapesos, onde cada um tem funções específicas, mas cooperam para governar o país. Estrutura dos poderes e esferas. 1. Poder Executivo, administra. União, presidente e vice. Estados, DF, governador e vice. Municípios, prefeito e vice. 1. Poder Legislativo, cria e fiscaliza leis. União, Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Estados, DF, Assembleias Legislativas, Deputados Estaduais, Distritais. Municípios, Câmaras Municipais, Vereadores. 1. Poder Judiciário, julga e garante o cumprimento das leis. Composto por juízes, desembargadores e ministros, STF como órgão máximo, sem eleição direta, mas por indicação e concursos. Como funciona? 1. Federalismo. A soberania é dividida entre a União, os Estados, o DF e os municípios, que são autônomos. 2. Presidencialismo. O presidente da República é o chefe de Estado e de governo, eleito pelo povo. 3. Sistema de freios e contrapesos. Os poderes fiscalizam uns aos outros. Legislativo pode investigar o Executivo. Judiciário julga ações do Executivo e Legislativo, garantindo o equilíbrio. E 4. Funções típicas. Executivo administra, Legislativo faz as leis, Judiciário julga. Mas há competências não exclusivas. O Senado julga o presidente. Em resumo, a política brasileira é um sistema complexo de divisão de tarefas e controle mútuo entre diferentes níveis de governo e poderes, visando a governança democrática e o cumprimento da Constituição. O comunismo e a democracia, em suas concepções políticas mais comuns,
não funcionam bem em conjunto devido a diferenças fundamentais na estrutura de poder, propriedade e direitos individuais. As principais razões para essa incompatibilidade incluem: 1. Sistema unipartidário versus pluripartidarismo. A democracia baseia-se na existência de múltiplos partidos políticos e na competição eleitoral, permitindo a negociação de diferentes opiniões e a alternância de poder. Em sistemas comunistas que se estabeleceram historicamente, frequentemente referidos como regimes leninistas, existe um partido único, o Partido Comunista, que detém o monopólio do poder político, não havendo espaço para oposição organizada ou partidos democráticos. 2. Controle estatal versus liberdades individuais. O comunismo, em sua implementação prática, envolve o controle estatal centralizado dos meios de produção e, muitas vezes, de outros aspectos da vida social e econômica, buscando uma sociedade igualitária em termos de renda. Isso frequentemente leva a limitações significativas nas liberdades civis e políticas, como a liberdade de expressão, de imprensa, de associação e o direito à propriedade privada, que são pilares da democracia liberal. 3. Visão do povo. A democracia liberal vê o povo como um conjunto de indivíduos com opiniões diversas, buscando sistemas para negociar essas diferenças, como parlamentos. Em contraste, visões associadas a regimes comunistas muitas vezes percebem o povo como uma massa uniforme, que deve ser guiada por uma vanguarda, o partido, em direção a um objetivo comum, o que pode justificar a supressão de dissidências. E 4. Propriedade e economia. A democracia liberal geralmente coexiste com sistemas capitalistas ou economias mistas que valorizam a propriedade privada. O objetivo final do comunismo é a socialização de toda a propriedade e dos meios de produção, o que altera fundamentalmente as relações de poder econômico e político em comparação com os modelos democráticos ocidentais. Enquanto os defensores do comunismo argumentam que a democracia burguesa é limitada pelo controle da riqueza por uma elite e lutam por uma democracia verdadeira, com controle popular direto sobre a produção e a política, as críticas apontam a incompatibilidade entre as práticas autoritárias de muitos regimes comunistas históricos e os ideais democráticos de pluralismo e direitos individuais. Comunismo é uma ideologia socioeconômica e política que busca criar uma sociedade igualitária, sem classes sociais, sem propriedade privada dos meios de produção e, em sua fase final teórica, sem Estado, onde tudo é de propriedade comum, visando a distribuição de bens, segundo sua capacidade, a cada qual, segundo suas necessidades. Fundamentado nas ideias de Karl Marx e Friedrich Engels e outros pensadores, propõe a superação do capitalismo através de uma revolução do proletariado, onde o socialismo seria a fase de transição com controle estatal, culminando no comunismo puro. Princípios fundamentais. 1. Abolição da propriedade privada. Os meios de produção, fábricas, terras, seriam de propriedade coletiva, não de indivíduos. 2. Sociedade sem classes. Eliminação das divisões entre ricos e pobres, exploradores e explorados. 3. Fim do Estado. Na teoria final, o Estado,
visto como ferramenta de opressão de classes, deixaria de existir. E 4. Igualdade e necessidades. Produção voltada para as necessidades humanas, com cada um contribuindo conforme sua capacidade e recebendo conforme sua necessidade, conforme a visão de Marx. Relação com o socialismo. Socialismo, fase de transição, caracterizado pelo controle estatal dos meios de produção, partido único e trabalho obrigatório. Comunismo, fase final. Sociedade autogerida, sem classes e sem Estado, com propriedade comum. Origem e teóricos. Surgiu na Europa no século XIX como crítica ao capitalismo industrial. Karl Marx e Friedrich Engels, principais teóricos, expuseram as ideias no Manifesto Comunista, 1848, e em O Capital. Prática e correntes. Na prática, nenhum país atingiu o comunismo puro, mas países como a União Soviética implementaram estados socialistas de partido único sob ideologias como o marxismo-leninismo. Variações. Existem diversas correntes, como leninismo, trotskismo, maoísmo, cada uma com interpretações distintas. Países comunistas são aqueles governados por um único partido, o Partido Comunista, que controla o Estado e a economia, buscando uma sociedade sem classes, sem propriedade privada e com posse coletiva dos meios de produção, como China, Cuba, Coreia do Norte, Laos e Vietnã. Na prática, esses são estados socialistas que se veem como em transição para o comunismo ideal, que nunca foi totalmente alcançado, com o Estado controlando a vida política e econômica, mesmo que permitam certa propriedade privada ou mercado, como a China. Características principais. 1. Partido único. Um só partido detém todo o poder político, Partido Comunista da China. 2. Economia planificada. O Estado controla as fábricas, terras, e planeja a produção e distribuição. 3. Controle social. Forte censura e controle da informação e da expressão. E 4. Ideologia marxista-leninista. Baseia-se nas ideias de Marx e Lenin, visando o socialismo como etapa para o comunismo. Países atuais, com regimes de partido único e influência comunista. 1. China, República Popular da China. 2. Cuba, República de Cuba. 3. Coreia do Norte, República Popular Democrática da Coreia. 4. Laos, República Democrática Popular do Laos. E 5. Vietnã, República Socialista do Vietnã. Importante. Diferença teórica. O comunismo puro, segundo Marx, seria uma sociedade sem Estado e sem classes, que nunca existiu em larga escala. Os países atuais são, teoricamente, socialistas buscando o comunismo. Variações.
Alguns, como a China, adotam um sistema de mercado misto, socialismo de mercado, enquanto mantém o controle político comunista. Países comunistas são aqueles governados por um único partido, o Partido Comunista, que controla o Estado e a economia, buscando uma sociedade sem classes, sem propriedade privada e com posse coletiva dos meios de produção, como China, Cuba, Coreia do Norte, Laos e Vietnã. Na prática, esses são estados socialistas que se veem como em transição para o comunismo ideal, que nunca foi totalmente alcançado, com o Estado controlando a vida política e econômica, mesmo que permitam certa propriedade privada ou mercado, como a China. Características principais: 1. Partido único. Um só partido detém todo o poder político, Partido Comunista da China. 2. Economia planificada. O Estado controla as fábricas, terras, e planeja a produção e distribuição. 3. Controle social. Forte censura e controle da informação e da expressão. E 4. Ideologia marxista-leninista. Baseia-se nas ideias de Marx e Lenin, visando o socialismo como etapa para o comunismo. Países atuais, com regimes de partido único e influência comunista. 1. China, República Popular da China. 2. Cuba, República de Cuba. 3. Coreia do Norte, República Popular Democrática da Coreia. 4. Laos, República Democrática Popular do Laos. E 5. Vietnã, República Socialista do Vietnã. Importante. Diferença teórica. O comunismo puro, segundo Marx, seria uma sociedade sem Estado e sem classes, que nunca existiu em larga escala. Os países atuais são, teoricamente, socialistas buscando o comunismo. Variações. Alguns, como a China, adotam um sistema de mercado misto, socialismo de mercado, enquanto mantém o controle político comunista.
sistema reprodutor funciona através da produção de células sexuais, gametas, nos órgãos reprodutores masculino, espermatozoides, e feminino, óvulos, que se encontram para a fecundação, unir-se, e formam um zigoto, iniciando o desenvolvimento do bebê, com hormônios regulando todo o processo e o sistema feminino oferecendo ambiente para o crescimento do feto até o nascimento, garantindo a propagação da espécie. No homem, produção e entrega. 1. Produção. Testículos produzem espermatozoides e hormônios masculinos. 2. Transporte. Os espermatozoides viajam por ductos, epidídimo, canal deferente, até serem liberados no sêmen. E 3. Função sexual. O pênis, com tecidos que se enchem de sangue, corpos cavernosos, permite a ereção para a cópula e deposição do sêmen no corpo da mulher. Na mulher, recepção e desenvolvimento. 1. Produção. Ovários produzem óvulos, ovócitos, e hormônios femininos, estrogênio, progesterona. 2. Ciclo mensal. Um óvulo amadurece e é liberado a cada mês, ovulação, para ser fertilizado, preparando o útero. 3. Fecundação. O óvulo encontra o espermatozoide, geralmente nas tubas uterinas, formando o zigoto. E 4. Desenvolvimento. O zigoto se implanta no útero e se desenvolve em embrião e feto, nutrido pela placenta, até o parto. Controle hormonal e nervoso. Hormônios do hipotálamo e hipófise, cérebro, controlam as gônadas, ovários e testículos. Esses hormônios regulam a produção de gametas e as características sexuais, atuando em conjunto com o sistema nervoso para funções como a ereção e a excitação. Em resumo, é um sistema de produção de células, espermatozoide, óvulo, entrega, pênis, recepção, vagina, fertilização e desenvolvimento, útero, tudo orquestrado por hormônios para criar uma nova vida. Os melhores reis de Israel, frequentemente destacados pela fidelidade a Deus e prosperidade, incluem Davi, Salomão, Ezequias e Josias. Davi consolidou o reino, enquanto Salomão trouxe riqueza e construiu o templo. Ezequias e Josias destacaram-se por reformas religiosas, destruindo a idolatria e seguindo os caminhos divinos. 1. Rei Davi, reino unificado, considerado o maior rei, consolidou a nação e expandiu o território. 2. Rei Salomão, reino unificado, conhecido pela sabedoria e construção do primeiro templo em Jerusalém. 3. Rei Ezequias, reino de Judá, reconhecido por sua piedade, eliminou a idolatria e restaurou o culto a Deus. 4. Rei Josias, reino de Judá, conhecido por promover uma grande reforma religiosa, redescobrir o livro da lei e renovar a aliança. 5. Rei Josafá, reino de Judá, promoveu o ensino da lei de Deus e buscou o Senhor, trazendo períodos de paz. 6. Rei Asa, reino de Judá, fez o que era reto e removeu os ídolos, reinando por 41 anos. E 7. Rei Uzias, reino de Judá, teve um longo reinado próspero, focando na força militar e na agricultura, embora tenha pecado no final. A maioria dos bons reis mencionados pertencia ao Reino do Sul, Judá, enquanto o Reino do Norte, Israel, teve uma sucessão de reis considerados iníquos. Crescimento muscular, hipertrofia. A musculação acontece quando o treino de força causa microlesões nas fibras musculares, que são reparadas e aumentadas durante o descanso, com o corpo
Hormônios como testosterona, GH, hormônio do crescimento, e IGL-1, fator de crescimento semelhante à insulina, atuam na sinalização do crescimento. Nutrição. Proteínas fornecem os tiolos, aminoácidos, para a construção, carboidratos dão energia para o processo. Adaptação. Síntese proteica. Novas proteínas são incorporadas, aumentando o tamanho e a força das fibras musculares. Supercompensação. O músculo se adapta ao estresse, ficando maior e mais forte para lidar com o mesmo estímulo. Fatores essenciais para o sucesso. Sobrecarga progressiva. Aumentar gradualmente a intensidade ou volume do treino para continuar desafiando o músculo. 2. Alimentação. Ingestão adequada de calorias, proteínas e carboidratos. 3. Descanso. Fundamental para a recuperação e o reparo muscular. 4. Genética e hormônios. Fatores individuais influenciam a velocidade e o potencial de ganho. 5. Circulação, VEGF. Fator de crescimento endotelial vascular, VEGF, é crucial para a formação de novos vasos sanguíneos, melhorando o fluxo de nutrientes. No começo, tem como alguém vai me ensinar. Outra coisa que eu falei para ele foi a respeito, você já viu, né? O corpo humano é uma estrutura altamente organizada, composta por diferentes níveis, desde elementos químicos e células até sistemas de órgãos complexos que trabalham em conjunto para manter as funções vitais. Níveis de organização. A organização do corpo humano segue uma hierarquia. 1. Elementos químicos. O corpo é composto principalmente por oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio, que juntos somam cerca de 96% do peso corporal. 2. Células. São as unidades básicas da vida. 3. Tecidos. Grupos de células semelhantes que desempenham funções específicas. Tecido muscular, nervoso, conjuntivo, epitelial. 4. Órgãos. Estruturas formadas por diferentes tecidos que realizam trabalhos específicos. Coração, cérebro, rins, fígado, pulmões. E 5. Sistemas. Conjuntos de órgãos que cooperam para uma função vital maior. Principais sistemas do corpo humano. O corpo humano possui diversos sistemas integrados. 1. Sistema nervoso. Controla e coordena as funções do corpo e a interação com o ambiente. 2. Sistema cardiovascular, ou circulatório. Transporta sangue, oxigênio e nutrientes para todo o corpo. 3. Sistema respiratório. Responsável pela troca de gases, oxigênio e dióxido de carbono. 4. Sistema digestório. Processa os alimentos, absorve nutrientes e elimina resíduos. 5. Sistema urinário, ou excretor. Filtra as impurezas do sangue e produz e elimina a urina. 6. Sistema muscular e esquelético. Formam o sistema locomotor, permitindo o movimento e fornecendo suporte e proteção ao corpo. 7. Sistema endócrino. Produz e regula hormônios que controlam diversas funções corporais. 8. Sistema imunológico. Defende o corpo contra doenças e infecções. 9. Sistema tegumentar. Composto pela pele, cabelos e unhas, funciona como uma barreira protetora. E 10. Sistema reprodutor. Envolvido na perpetuação da espécie. A coordenação entre esses sistemas é essencial para a manutenção da vida e da homeostase, equilíbrio interno. Para aprofundar seus estudos, você pode encontrar materiais detalhados sobre anatomia e fisiologia na Khan Academy.
Academy ou na Toda Matéria. E aí ele já está com atestado, já levou atestado, já a pessoa sabe que ele já está ciente, ele não está bem, está morto, tal, ele não fala. A estrutura do globo ocular é composta por 3 camadas, túnicas, fibrosa, vascular e interna, retina, e contém estruturas internas como a córnea, íris, cristalino, corpo vítreo e humor aquoso, que trabalham para focar a luz na retina, onde as imagens são convertidas em sinais enviados ao cérebro pelo nervo óptico, permitindo a visão. Camadas do globo ocular. Túnica fibrosa, externa. Esclera. Parte branca e protetora do olho, mantém sua forma. Córnea. Parte transparente da frente e mais refração à luz. Túnica vascular, média, uvéa. Coroide. Camada rica em vasos sanguíneos, nutre a retina. Corpo ciliar. Produz humor aquoso e contém músculos para focar o cristalino. Íris. Parte colorida que controla a pupila, abertura central, regulando a entrada de luz. Túnica interna, retina. Camada nervosa sensível à luz, com fotorreceptores, cones e bastonetes, que captam a imagem. Estruturas internas e fluidos. Cristalino. Lente transparente e flexível, foca a luz na retina. Acomodação. 2. Humor aquoso. Líquido claro na câmara anterior, nutre a córnea e o cristalino. 3. Humor vítreo. Gel transparente que preenche o segmento posterior, mantendo a forma do olho e a retina no lugar. 4. Pupila. A abertura no centro da íris, cujo tamanho é controlado por ela. 5. Nervo óptico. Leva as informações visuais da retina até o cérebro. Estruturas acessórias, proteção e movimento. 1. Músculos extrínsecos. Controlam o movimento do globo ocular. 2. Pálpebras e cílios. Protegem contra poeira e lesões. 3. Conjuntiva. Membrana que recobre a esclera e o interior das pálpebras. E 4. Aparelho lacrimal. Produz lágrimas para lubrificar e limpar o olho. Quando você lê na Bíblia que Deus curou, ali está registrado dois, tem curado vários. Cego de Jericó, tá? Cura de um cego. Lembra dessa parte da parte que a gente acabou de falar aí? O efeito no olho. Esse ser humano consegue fazer tudo isso. Beleza? Que Deus é Deus. Ele é supremo, é Senhor do universo, de todas as coisas. Nada foge do seu controle. Nada está acontecendo porque ele foi ali tomar um cafezinho. Nada. A história está de acordo com o que ele programou que fosse. Portanto, ele tem controle sobre a nossa vida, sobre tudo, sobre o nosso corpo. 60 bilhões disseram para ele, conhece uma das estrelas, ele chama cada montão do mundo. Você sabe. Quando você for ver essa parte da Bíblia passada e achar que seu problema é muito grande, está com um problema sério ali na vida, no casamento, lembra que só existia esse Senhor está destruindo lá. Nada disso que ela pode funcionar. Jesus. Não esquece disso não, tá? Não fica pensando que Deus é limitado no poder. Beleza? É isso aí. Chega de filosofia, da filosofia,
República, o Brasil teve 13 presidentes entre 1889 e 1930, incluindo os 2 primeiros governos militares da chamada República da Espada e os presidentes civis do período oligárquico. Abaixo está a lista dos presidentes da República Velha, em ordem cronológica. República da Espada, período militar. Marechal Deodoro da Fonseca, 1889 a 1891, proclamou a República e foi o primeiro presidente provisório e, posteriormente, eleito indiretamente. Marechal Floriano Peixoto, 1891 a 1894, assumiu após a renúncia de Deodoro, sendo conhecido como o Consolidador da República. República Oligárquica, período civil. 1. Prudente de Moraes, 1894 a 1898, o primeiro presidente civil do Brasil, marcando o início do período oligárquico e da política do café com leite. 2. Campos Salles, 1898 a 1902, implementou a Política dos Governadores, um sistema de apoio mútuo entre o governo federal e as oligarquias estaduais. 3. Rodrigues Alves, 1902 a 1906, seu governo ficou marcado por importantes reformas urbanas e sanitárias no Rio de Janeiro. 4. Afonso Pena, 1906 a 1909, faleceu durante o mandato. 5. Nilo Peçanha, 1909-1910, vice de Afonso Pena, assumiu a presidência após a morte do titular. 6. Marechal Hermes da Fonseca, 1910 a 1914, militar que governou em um período de agitações sociais, como a Revolta da Chibata. 7. Venceslau Braz, 1914 a 1918, seu governo coincidiu com a Primeira Guerra Mundial. Delfim Moreira, 1918-1919, vice de Rodrigues Alves, que morreu antes de assumir, governou por um curto período. Epitácio Pessoa, 1919 a 1922, eleito após a morte de Rodrigues Alves, enfrentou revoltas militares. Arthur Bernardes, 1922 a 1926, seu governo foi marcado por grande instabilidade política e um movimento tenentista. E Washington Luiz, 1926 a 1930, último presidente da República Velha, deposto pela Revolução de 1930, que impediu a posse de seu sucessor eleito, Júlio Prestes. Os salários nos 3 poderes em Brasília foram reajustados, com o teto do funcionalismo público, que é o subsídio de ministros do STF, deputados federais e senadores, chegando a R$ 46.366,19 brutos a partir de fevereiro de 2025, após a aprovação de reajustes escalonados entre 2022 e 2025, o que também impacta os salários de outras autoridades e servidores em níveis inferiores. Poder Executivo Federal. Presidente da República. Subsídio fixado em R$ 46.366,19, mesmo teto do Legislativo e Judiciário. Ministros de Estado também recebem o teto de R$ 46.366,19. Poder Legislativo Federal. Deputados federais e senadores. Subsídio bruto mensal de R$ 46.366,10, com base em reajustes aprovados. Poder Judiciário Federal. Ministros do
Supremo Tribunal Federal, STF, o valor de R$ 46.366,19 é o teto para todo o funcionalismo público, e é o mesmo para os ministros. Juízes e servidores têm seus salários reajustados nos mesmos patamares, com aumentos percentuais definidos em leis específicas. Valores e impactos. 1. Teto constitucional. O subsídio dos ministros do STF serve como teto, sendo o valor máximo para a remuneração de qualquer servidor público, com exceção de adicionais e verbas específicas. 2. Reajustes. Aprovados em 2022, os aumentos foram escalonados, elevando os salários gradualmente até 2025, com percentuais que superaram a inflação do período. E 3. Outras autoridades. Deputados estaduais, distritais, vereadores e membros do Ministério Público também tiveram seus subsídios reajustados por leis que acompanham os patamares do Legislativo e Judiciário Federal. Esses valores são os subsídios brutos, antes dos descontos, e servem como base para as remunerações, que podem variar com o acréscimo de auxílios e verbas indenizatórias. As respostas da IA podem conter erros. Para orientação jurídica, consulte um profissional. A história de Abraão atravessa territórios que moldaram a civilização antiga, desde as planícies férteis da Mesopotâmia, onde hoje se localizam partes do Iraque, até as montanhas da Turquia, os desertos da Síria e o sul da atual Jordânia, alcançando finalmente a terra de Canaã, que corresponde a regiões de Israel e Palestina. No coração da antiga Mesopotâmia, há quase 4.000 anos, florescia uma das cidades mais avançadas do mundo antigo, Ur dos Caldeus. Localizada ao sul do atual Iraque, próxima ao rio Eufrates, Ur era um centro urbano sofisticado, lar de zigurates, escolas, bibliotecas e um culto poderoso ao deus Lua Nana. Foi neste cenário que nasceu Abrão, o homem que viria a ser conhecido como o pai da fé. Vivendo em meio a uma cultura politeísta e altamente desenvolvida, Abrão cresceu rodeado de ciência, religião e tradição. Por volta do ano